fazer mudanças assim estruturais em relação ao corpus, a própria perspectiva teórica. A gente precisou adequar algumas coisas, então por isso já estou fazendo minha culpa, que eu vou apresentar a vocês a minha reformulação do projeto, que se encontra ainda enquanto projeto bem inicial. Então, como título para essa apresentação, nomeamos aí Construções Autorais no Brasil Atual. Então, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, fico em Minas Gerais, e meu orientador é o professor doutor Leonardo Francisco Soares, e a minha co-orientadora, que me recebeu tão bem, agradeço, Carmen, e estendo meu agradecimento a todo o grupo Galabra, é a professora Carmen. Então, aqui começo a apresentar o meu problema de investigação. A minha questão inicial, e foi a questão que me trouxe aqui, enfim, em virtude da pesquisa da Carmen, o interesse real, é trabalhar a questão da profissionalização do escritor. E aí nós temos, né, nesse meio, a questão dos processos atuais de internacionalização. Então, nosso problema central da tese é compreender o que significa, né, o que é e o que significa ser considerado profissional hoje no Brasil, um escritor profissional, levando em consideração esses processos de internacionalização dos campos. Para isso, né, como meio de entender isso e essas dinâmicas, nós selecionamos 3 trajetórias de escritores que circulam a nível transnacional, para averiguar em que medida eles podem ajudar aí a gente entender essa questão da profissionalização no Brasil. Bom, as nossas justificativas iniciais, né, as dinâmicas atuais do campo literário, editorial e de poder evidenciam, entre outros aspectos, maior interesse pela profissionalização, tanto do produtor quanto do mercado, enfim, desses agentes, e por processos de internacionalização, tornando eles objetos interessantes de análise aí, de se pensar no contemporâneo. E a questão dos jogos aí de poder nas dinâmicas do campo nos parece levar para considerações para além do que a crítica já comenta, já evidencia do processo de profissionalização do ato de viver de literatura. E nossa última justificativa aí, a profissionalização do próprio meio editorial e a tentativa paulatina de sua reinvenção fazem com que a ideia de escritor profissional possa ser cada vez mais consolidada no contexto contemporâneo. Sendo assim, nosso objetivo principal, e aí já trago aí as premissas teórico-metodológicas, a partir das teorias de campo, sistêmicas e em geral da sociologia da literatura, pretendemos analisar como se produzem os processos, e aí pensando nos procedimentos e os mecanismos, né, as ferramentas para que a profissionalização do escritor brasileiro no século XXI, né, com objetivos específicos: averiguar os mecanismos e as instâncias envolvidos na construção de uma autoria considerada profissional no campo brasileiro, conhecer a trajetória desses escritores selecionados nas dinâmicas tanto do campo literário brasileiro como internacional, a nível internacional, e, além disso, analisar o papel de algumas instâncias que eu vou apresentar aqui, de legitimação internacionais para o campo literário, editorial e tradução a nível nacional e internacional, e compreender os efeitos dos processos que evidenciam os casos analisados no campo literário brasileiro. A nossa hipótese é que a circulação e a interação com essas instâncias de legitimação internacionais, como a Granta e as feiras internacionais do livro, que são o corpus, são fatores fundamentais para essa redefinição da profissionalização dos produtores investigados, porque afetam o capital simbólico, né, e suas marcas nesse campo literário e editorial brasileiro. Então, para ilustrar um pouquinho do que a gente está pensando aí, nós
eu tentei esquematizar, né? A gente tem aí o campo editorial brasileiro, o campo internacional, esse polissistema funcionando, e esses autores são dimensionados para o campo literário internacional, e aí eu estou pegando a Granta e as feiras de Frankfurt e o Salão do Livro de Paris, e eu quero entender esse retorno. Qual é esse impacto dessa internacionalização e como isso acontece, qual é o valor dessa marca agregada no campo literário brasileiro, né? Esse retorno me interessa. E entender o que é ser escritor profissional no Brasil. Então, nossos critérios, né, para a definição de critérios, o que faltava quando eu cheguei aqui, a gente tentou aí a todo custo definir algumas coisas. Então, a seleção, né, o tempo aí analisado, vai ser de 2011 aos dias atuais. 2011 nós temos 2 marcos importantes. O primeiro é o edital, para que os autores da revista Granta, os autores selecionados enviassem os textos e aqueles também não selecionados, né, um pouco da polêmica aí. E também nós temos aí uma iniciativa governamental, a implementação do programa de apoio à tradução de livros brasileiros no exterior. Então, esses 2 marcos nos fazem datar aí a nossa escolha, para o nosso primeiro critério aí de seleção. Outro critério é autores que tenham em comum participações em 2 instâncias internacionais reconhecidas como de legitimação. Então, a publicação na revista Granta e o posterior convite oficial para participação nas feiras de Frankfurt e do Salão do Livro. Feita essa análise, nós temos Michel Laube, Carola Saavedra e Daniel Galera. Esses 3 escritores compreendem aí os critérios que nós estabelecemos. Estão nessas 2 esferas, circulando nessas 2 esferas, né? E, além disso, já numa primeira análise inicial, nós podemos perceber a relação intrínseca desses escritores com uma editora brasileira, a editora mais reconhecida no campo editorial, que é a Companhia das Letras, e nos interessa ver aí essa vinculação, né, dessa grife editorial para o impulsionamento da carreira desses escritores. Então, só para a gente ter uma ideia aí, a Granta a Granta é de 1889, então uma revista reconhecida mundialmente. Inicialmente trazia textos panfletários, né, do contexto universitário. Depois tem uma reformulação. Em 1979 ela passa a ter esse formato, né, de revista literária, e de 10 em 10 anos ela traz a publicação dos melhores escritores, né, primeiro os britânicos. Então nós temos aí de 83, de 93, 2003 e 2013, então de 10 em 10 anos ela lança essas obras e tem, né, autores reconhecidos nessas produções. Temos também aí os melhores escritores norte-americanos, né? Então nós temos 96, 2007, 2017, não foi bem 10 anos, mas é essa a tentativa. Nós temos os melhores narradores, os melhores escritores espanhóis em 2010 e finalmente o corpus do meu trabalho, que é os melhores jovens escritores brasileiros, né? Aí lançados simultaneamente. E o que me interessa nesse objeto, né? Além de pensar aí nessa possibilidade dos escritores estarem numa condição internacional, esse impulsionamento, nós temos a revista já lança um edital já prevendo alguns critérios de seleção, então são autores brasileiros ou naturalizados, nascidos até 1972, e que tenham já um conto publicado. Além disso, né, a gente pode ver essa especialização, o próximo tópico, especialização dos autores,
há durante a introdução toda uma dimensão, né, de evidenciar os prêmios e as características mais importantes da carreira desses escritores, tentando dimensioná-los mesmo. Polêmicas no campo, o que eu gostaria de trazer, sim, é uma antologia, então, entre os selecionados, né, nós temos os não selecionados e várias polêmicas em torno dos próprios critérios, enfim. A Granta passa a ter um papel fundamental na biografia desses autores, né? Então, nós temos aí uma marca autoral, uma criação de uma marca autoral. Então, a partir daí, quando a gente vai analisar qualquer tipo de material produzido em que há a biografia desses autores, a gente tem ali a inserção da Granta enquanto uma marca. Os textos, né? Há uma discussão aí da importância desses textos, porque há uma modificação da versão em língua portuguesa para o inglês, né? Nós temos a substituição de 4 textos. Então, talvez por uma noção de recepção, enfim, algo a ser aí questionado. A legitimação da publicação, né? Nós temos aí uma revista extremamente consolidada, com critérios claros, né? Com a tentativa, né, de seleção, partindo de agentes diferentes do campo editorial, então editores, escritores, agentes, enfim, inúmeros protagonistas aí desse campo para legitimar essa publicação. E tentei tirar um pedacinho aí da introdução para falar da circulação, porque evidencia a importância e o impacto que essa produção tem para esses autores. Então, lá na introdução feita pelo Feite e o Ferroni, tem: as traduções já definidas garantem que o trabalho desses autores chegará a cerca de 80 mil aficionados em literatura na América Latina, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Alcance inédito para esses jovens brasileiros. Então, essa dimensão aí mesmo desse impacto e dessa circulação desses textos. Além disso, nós temos a Granta agora em língua portuguesa, e eu trouxe aí para que vocês vissem, né, porque nós temos tanto autores portugueses, enfim, são todos textos escritos em língua portuguesa, mas nós temos a presença aí de escritores brasileiros também. Então, na Granta número 1, nós temos 3 escritores brasileiros, e na Granta em língua portuguesa, número 2, também nós temos 3 escritores brasileiros. Alguns participaram da revista que é corpus central da minha tese, né, que é os melhores escritores brasileiros, outros não. Outro viés, né, importante e estrutural para o meu trabalho é pensar as feiras internacionais do livro. Então, nós selecionamos a Feira de Frankfurt e o Salão de Paris, lembrando que os 2 eventos o Brasil foi convidado de honra, então tem toda uma dimensão aí da cultura, da música, enfim. E a questão das vendas. E eu trouxe um trabalho muito louvável, que trabalha aí com o programa de apoio à tradução de livros brasileiros no exterior, que é da Lília Pérez e Valéria Brizolara. E ela pegou de 2010 a 2015 para avaliar essas publicações e o que esse programa fez com relação às traduções. E nós temos aí, nesse primeiro ano de 2010, sem a implementação do programa, nós temos 9 países em que o Brasil conseguiu ser traduzido, né? Obras brasileiras conseguiram ser traduzidas, e 13 obras no total. Nenhuma em língua inglesa, para mostrar e reforçar a dificuldade, né? E para ser um pouco mais rápido, vamos lá. 2013, ano da Feira de Frankfurt. Nós temos aí um impacto imenso com relação às publicações. Nós temos agora, e já com o programa em funcionamento, 30 países, né, já
se submeteram ao programa e tiveram aí concessões para fazer essas traduções, e no total 193 obras. Nós temos um aumento de 144%. E no Salão de Paris, né, lembrando que é a maior feira, nós conseguimos ver aí a quantidade de obras traduzidas, né, pela Alemanha, né, em 59. E o Salão de Paris nós temos um impacto menor, evidentemente, mas temos aí também muitas publicações, enfim, na França 15, se não me engano, 14, e na Espanha 18, assim. Mas só para evidenciar aí, nós temos agora muitos outros países que aceitaram aí se submeter ao projeto governamental, e nós temos 35 países e 137 obras que são evidenciadas, um aumento de países aí de 17%. E a questão é evidenciar o quanto esse projeto, né, e as feiras em si impactam nessa questão da tradução e da inserção desses escritores e das obras brasileiras no contexto internacional. E aí a gente quer pensar realmente isso, como que esse retorno, né, de capital simbólico desses escritores se dá no contexto brasileiro.